Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. A TV Com Debate já está no ar. No programa de hoje nós vamos discutir como está a história daquela tragédia que aconteceu no terminal que fica na Alemoa, um terminal de combustíveis que pegou fogo e causou um impacto ambiental muito grande na nossa região, em Cubatão, principalmente em Cubatão. Houve também um comprometimento da qualidade do ar. Muitos dias passaram-se com o combustível que havia ali sido represado queimando. Para a gente discutir em que ponto está essa história que afetou muita gente na nossa região, eu recebo aqui o engenheiro e professor de engenharia da Unisanta, professor Hélio Lopes. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pela presença. Completando o nosso time de convidados de hoje, eu recebo o advogado Nobel Soares. Boa noite, Nobel. Boa noite, Guto. Boa noite, Hélio. É um prazer enorme estar de volta aqui nesse programa. E vamos aí discutir essas questões e outras que possam surgir durante o programa, tá bom? Professor, se me permite a primeira pergunta para o senhor, eu queria que o senhor fizesse atualizasse o nosso telespectador em relação a todos esses desdobramentos pós-acidente lá no terminal da Alemoa. Bom, após o acidente foi feito um laudo pericial. Teve um laudo do Instituto Criminalística, da Polícia Técnica. Em paralelo, um laudo do Ministério Público, onde eu tive a oportunidade de participar. Eram 3 engenheiros. E também o acompanhamento da seguradora, né? Uhum. O que levou a esse incêndio? Isso é a pergunta que todos fazem. Exatamente. Qual a causa ou as causas que levaram a esse incêndio? Nunca existe uma única causa, né? Para você ter uma tragédia dessa magnitude, você tem, normalmente, os grandes acidentes. Existem alguns fatores que contribuem, né, para que ele venha ocorrer. No caso da Ultracargo, nós tivemos fazendo já um resumo, né, uma falha estrutural aliada a uma falha operacional. Falha estrutural. O terminal, que tem a maioria das suas bombas interligadas a um sistema supervisório, uma sala de controle. Essa bomba onde ocorreu o incêndio, que foi o ponto central da questão, ela não estava interligada à sala de controle, não estava ligada. Então, qual era o cenário naquele momento? Existiam algumas bombas que estavam operando no setor de transferência, né? Num determinado momento houve uma queda de energia e algumas bombas pararam. No retorno da operação, essas bombas foram religadas, logo que a energia voltou, e ligaram uma bomba, aí entrou a questão operacional. Ligaram uma bomba que não estava operando naquele momento, e, portanto, ela estava com a sua sucção, sua válvula de sucção e descarga bloqueadas. Quando você liga uma bomba que está com sua válvula de sucção e descarga bloqueada, ela vai esquentar. Se ela ficar bombeando um tempo relativamente longo, isso pode ocorrer até no nosso condomínio, né? Explode, até com bomba d'água. Isso é importante ressaltar. Então, esse tipo de problema, uma bomba que estava ociosa na volta da energia, ela foi acionada. E aí houve esse... E aí ela esquentou, ocorreu um fenômeno chamado bleve, que é uma explosão de vapor em expansão de um líquido em ebulição. O líquido está lá dentro, um pouquinho só, com as válvulas fechadas, ela vai criando uma pressão, a bomba, o sistema vai ao rubro, e aí ele explode, né? E quando ele explode, ele já joga o produto em autoignição em cima dos outros equipamentos. E como aquele local era um local que tinha muito mangotes, que são material já inflamado, interligando essas bombas,
Ele acabou pegando nesses mangotes, pegou fogo nas outras bombas que estavam operando, e aí foi uma sequência. Agora, por que a bomba ficou um bom tempo até explodir sem que ninguém percebesse? Porque ela não estava ligada na sala de controle. Ela não fazia parte daquele circuito. Daquele circuito. Então, o operador da sala de controle, ele não para ele ali não constava aquela bomba no sistema. Aquela bomba não existia, estava lá. E era bomba maior, quer dizer, aí é uma falha, inclusive, da análise de risco. Então, praticamente, tem várias falhas aí, né? Quando foi feita a análise de risco, não se percebeu isso. Isso é uma coisa que poderia acontecer, né? Então, numa análise de risco, você já prevendo, você eliminaria esse risco. E isso não foi feito. E aí, professor, sempre lembrando, o senhor fez a perícia a pedido do Ministério Público. Isso. E o senhor falou da primeira falha, que foi a falha estrutural, e agora a operacional. Qual foi o problema que comprometeu a falha? E que aí, como num acidente de avião, por exemplo, em acidente de grandes proporções, como o senhor falou, não é um fator, é uma série de fatores que em cadeia causam um acidente com esse impacto. Faltou, por parte da empresa, algum cumprimento de, por exemplo, brigada de incêndio, um pronto atendimento na hora que se identificou o problema, ou se demorou para fazer esse tempo-resposta foi além do preconizado? Primeiro, nós concluímos que houve uma negligência e imprudência. Imperícia, não, porque são todos peritos no assunto, são conhecedores, engenheiros, técnicos, que têm uma equipe de segurança, de operação, manutenção, que conhece bem a sua casa. Portanto, eles não são imperitos no assunto, né? O que houve é uma negligência e uma imprudência, ou seja, ele não está ao par da operação e ligar uma bomba que não deveria ter sido acionada. Voltando à sua pergunta, que é a sequência, né? Na sequência, você percebe, ficou muito claro isso, pelas próprias imagens do circuito que foram recolhidas. Nós estamos vendo as imagens aí, algumas imagens. Mas tem uma imagem que logo após a explosão, a maioria dos técnicos da brigada, eles correram para a sala de controle, para uma sala onde tem os equipamentos de brigada de incêndio, de combate a incêndio, e a chave não estava no claviculário lá. Ou seja, a chave não estava ali ao lado da porta para ela poder ser usada rapidamente. Não estava, e ninguém conseguia entrar nessa sala. Levou aí bastante tempo até que eles pudessem entrar na sala de controle, se municiar dos equipamentos de proteção para poder dar o combate. Agora, mesmo que eles tivessem entrado de imediato nessa sala, não adiantaria, porque o incêndio foi muito rápido, muito combustível, gasolina. E de grandes proporções, né, professor? Grande quantidade, porque os mangotes se arrebentaram. Mangotes são de borracha? São só para... São os condutores, né? Eles têm uma alma de aço, né? Sim, e uma parte de lona, assim, um material próprio, mas que é inflamável. E aí, na sequência, esses mangotes já jogando grande quantidade naquele poço, e aí repercute para cima dos tanques também, não daria tempo realmente de fazer um combate a incêndio, né? Que evitasse aí, enfim, num primeiro momento você conseguisse fazer o primeiro combate e eliminar, né? Então, a partir do momento em que você tem esse incêndio já alastrado para os tanques, há uma inundação da bacia do dique de contenção por combustível, e aí ele se propaga para todos aqueles tanques que estão dentro daquela bacia de contenção. Ou seja, o efeito dominó ali em relação o fogo passar de um tanque para o outro. De um tanque para o outro. Professor Nobel Soares,
você, na experiência que você tem, a gente ouvindo agora esse relato, primeiro relato do professor Hélio, qual seria a função do poder público, aí no caso a prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em relação à fiscalização do terminal, saber, por exemplo, se ele tinha todo o checklist de procedimentos no caso de um incêndio que ocorresse no terminal? A prefeitura não tem que ter uma fiscalização bem rígida em relação a isso, Nobel? Via de regra, a prefeitura ela não mantém uma fiscalização continuada. Ela expede lá o alvará de funcionamento daquela empresa, quando naquele instante da expedição do alvará, teoricamente o interessado teria satisfeito as exigências legais, o AVCB, de vistoria do Corpo de Bombeiros, etc. Feitas essas comprovações, a prefeitura expede o alvará de licença e funcionamento. Aí você diz, mas aí, a prefeitura mantém um controle, uma fiscalização? É evidente que não. Embora anualmente ela renove a cobrança do alvará. O tributo é renovado a pretexto de que houve uma fiscalização daquela atividade, que não há. Eu aqui desafio qualquer comerciante da cidade para me demonstrar que a prefeitura, durante o exercício seguinte ao da cobrança do alvará, se a prefeitura esteve lá para fiscalizar. A prefeitura só lembra de você quando você não paga, aí executa na justiça a cobrança do tributo. É a falta de estrutura também dentro do poder público. Isso. Agora, se a prefeitura, ao expedir o alvará, ela diz que fiscalizou a sua atividade e por isso ela cobra aquela taxa, quando deixa de fazer essa fiscalização, ela estaria se locupletando de uma receita para a qual ela não concorreu à taxa de fiscalização e licença da atividade. Então, ela se locupleta de algo que não mereceu. Segundo, em se tratando de atividades que colocam em risco a vida das pessoas, a segurança da comunidade, a situação fica mais grave ainda. Porque não é só o fato de se locupletar de uma receita para a qual não concorreu, mas de expor ao risco de vida as pessoas daquela comunidade, como é o caso concreto que o professor Hélio acabou de relatar aqui, né? Então, não há essa fiscalização, não há. É uma hipocrisia a imaginar que a prefeitura faz o trabalho, embora cobre muito bem por isso. Professor? A prefeitura, ele colocou bem, ela dá o alvará, né? Mas ela não dá a licença de instalação e nem a licença prévia, nem a de instalação e nem a de operação. Quem dá essa licença é o órgão ambiental, no caso a CETESB. Então, essa parte de análise de risco deveria ter sido verificado, né? Mas existe um outro fato também que fica muito difícil, é muito complexo. São muitos órgãos envolvidos, né? Porque normalmente, quando ocorre uma tragédia, todo mundo busca o poder público como culpado. Mas nós temos que deixar bem consignado que o culpado é aquele que mantém a responsabilidade dele é objetiva, porque não existe poder público que consiga fazer uma fiscalização para espaço 24 horas por dia. Dentro de um terminal. Estabelecimento. Isso daí é a responsabilidade da equipe técnica, tem o dever de ofício de manter isso. Por exemplo, dentro daquilo que você perguntou, existem mais coisas que eu não coloquei. Por exemplo, as câmaras de espumas, elas não funcionaram. Que seriam usadas no momento para se abortar qualquer tipo de porque explosão. Todo tanque ele tem um sistema de câmara de espuma, que automaticamente deveria ter inundado isso com espuma e evitado aí um incêndio nos tanques, né? Isso não estava disponível, esse sistema não funcionou. Não funcionou. As bombas também, os sprinklers, a pressão também foi muito baixa. Você não tem, alguns deles não tinham pressão suficiente, não tinha bomba com pressão para manter esse arrefecimento do sistema.
Então, é meio complexo jogar a culpa somente no poder público. Nós temos que direcionar realmente para a empresa, porque ela é a responsável pelo aquele complexo e somente ela tem os detalhes, né? E também condição no dia a dia, porque é uma coisa diária. Veja, uma falha, um negócio. Agora, estruturalmente, sim. Essa falta, por exemplo, de não ter um sistema interligado na sala de controle, e isso é visto na análise de risco. E quem é que faz a análise de risco? Quem que apresenta a análise de risco para o órgão ambiental? É a própria empresa. Ela contrata uma empresa de consultoria que faz a análise de risco e coloca, por ocasião da licença, na mão do poder público estadual. No caso aí a CETESB. E é feito lá na CETESB uma análise da análise de risco. Se aquela análise de risco está condizente Está condizente, E aí, a partir desse momento, que ele é um dos itens que vai liberar ou não a licença de operação. Então, no caso aí, cada um tem um telhadinho de vidro aí. Né? Ninguém pode falar do outro. Um pouquinho de cada um, sendo que a empresa, que tem um corpo técnico, ou pelo menos deveria ter, né, não cumpriu esse item. Aliás, a empresa perante o CREA parece que não tinha um engenheiro responsável com ART pelo terminal. Parece que usava um químico, uma coisa assim, mas não era um engenheiro de segurança. Eu queria, se permite. Só, antes que você comece, o incêndio na Ultracargo aconteceu em abril de 2015. Nós temos aí, portanto, um pouco mais de 2 anos do acontecido. Então, veja só. Essas falhas que ocorreram, estruturais e operacionais. A operacional até admito que seja exclusivamente da responsabilidade da empresa. Agora, a estrutural, eu indago a você, que é responsável pela elaboração desta perícia para o Ministério Público, eu indago o seguinte: quando o CETESB, por exemplo, à vista de todo o material, todos os laudos produzidos pela empresa interessada na licença, CETESB aprova. Aí eu pergunto, a partir da aprovação inicial, não se exige mais uma fiscalização, mesmo que periódica, para ver se estão sendo cumpridos aqueles requisitos que deram, ou que autorizaram a liberação da atividade? Quer dizer, no meu entendimento, deveria. Eu pergunto, pela sua experiência, se CETESB concede uma licença, está aprovado e tal, periodicamente não havia necessidade de fiscalizar para ver se está cumprindo, que pode ser que naquele momento inicial atenda-se os requisitos, mas aí vai se deteriorando o equipamento, etc., coisa do tipo assim. Porque se deixar uma licença ad eterno, evidentemente que vai acontecer um acidente. É uma pergunta. Veja bem, como é que funciona esse processo de licenciamento? Na licença de instalação, o órgão ambiental ele faz as exigências técnicas, as condicionantes técnicas, digamos assim, para que vocês possam entender melhor. Se ele tem um efluente líquido contaminado, está lá na licença que ele deve ter um tratamento de efluente líquido que atenda o regulamento da Lei 997, Isso. A resolução CONAMA 357, com os parâmetros todos devem ser lançados no corpo receptor final, aí no caso do Estuário de Santos, de acordo com o que está preconizado na licença. Se ele tem, por exemplo, um tanque, vai estar lá na licença que o tanque deve ter câmara de espuma, deve ter sprinkler, deve ter todo... E ele só dá a licença de operação quando esses itens estão lá no campo. Ou seja, ele exige na parte de projeto, no licenciamento, ele vai construir mediante o que está na licença, e depois a de operação, ela sai em função daquilo que foi exigido. Se ele chegar lá, por exemplo, e não vê um tratamento de efluente, ele não vai dar licença de operação. O problema é que quando foi feita a análise, da análise de risco,
quem fez a análise de risco não contemplou aquilo lá. E quem fiscalizou deixou passar. Então existe Porque uma culpa aí. É todo né? um erro, é o que eu falei, é um telhadinho de vidro de cada uma aí. CETESB também tem a sua... Nessa situação. Tem uma parcela de responsabilidade aí na... Tem. Pode ser determinante, inclusive, desse Agora, caso. voltando um pouquinho, e mais, a cada 3 anos, a licença precisa ser renovada. Sim. Aí... E na renovação da licença, novamente, isso é checado, e outros itens poderão ser adicionados. Além daqueles que foram aprovados, são revisados. É complexo. Sim. Como são muitos itens, pode passar um desses. Agora, uma firma, veja, que tem bombas, e essa bomba era maior do terminal, porque é a que bombeava combustível dos tanques para os navios, portanto era a bomba mais potente, é inadmissível que ela não tivesse interligada numa sala de controle no sistema supervisório. Que ela não fizesse parte... Porque, veja, se ela tivesse ligada e você tivesse na sala de controle, você tem o controle de que tinham 3 bombas funcionando, acabou a energia, voltou, aparece uma quarta, uma luz acende que tem uma quarta bomba, o que você vai fazer? Você vai chamar um operador de campo e falar, dá uma olhada lá, vê o que houve. Tem uma bomba que entrou aí que não deveria entrar. E ele desliga a bomba, acabou. E nada disso teria acontecido. Com o desligamento dessa bomba, Aquela não haveria essa explosão. Não haveria explosão. Ela ficou funcionando no vácuo, assim, tipo... Ela ficou funcionando, veja bem. Quando você desliga uma bomba, mesmo que você feche a extremidade dela, a sucção e a descarga, sempre fica um pouco de produto dentro da voluta ali, né? Então, quando ela liga, aquele produto que está ali dentro, se for água, ele vai esquentar de uma tal maneira, vai criar uma pressão e vai explodir. Se for gasolina, a mesma coisa. Só que a gasolina é pior, porque a hora que ele explode, ele já lança um pouco de chama. A gasolina e aí você tem inflama. o início da ignição dos outros equipamentos. Quer falar? Pode falar. Nesse trabalho que o Hélio elaborou para o Ministério Público, foi apontada uma espécie de corresponsabilidade do órgão de fiscalização que deixou passar por descuido, por imperícia, por negligência, esse item que não foi observado? Isso está implícito, né? Porque, veja, na própria análise de riscos, se isso não foi verificado na análise de risco, está implícito, não precisa ficar apontando quem sei. Está implícito, a firma é a responsável, porque é responsabilidade diretamente objetiva, ela que opera, né? objetiva. É a mesma coisa, você desce com um caminhão pela serra, cheio de combustível. Aí você perde alguém dá uma fechada em você perde a direção e polui um rio, mata uma série de peixes. Não adianta você dizer, tomei uma fechada, você trabalha com uma carga perigosa. Então, é uma responsabilidade objetiva. Você tem que se cercar de todas Você tem que cercar de todos os cuidados para que não ocorra isso. E se ocorrer, você tem imediatamente ali um plano de ação. Não, primeiro que você vai descer mais com calma, mais tranquilo, na direita. Né? A maioria dos casos aí que tinham na Serra, houve problema de equipamento, de falta de manutenção, de desgaste, às vezes até excesso de carga do próprio motorista que está trabalhando lá mais de 10 horas. 3, 4 dias sem parar. Direto. Né? Eu, uma vez descendo a serra, costumo falar isso em sala de aula, quando dá análise de risco. Tinha uns acidentes, tinha uma frase na traseira no caminhão que dizia o seguinte: não é pressa, é pressão do patrão. E a maioria dos acidentes, elas ocorrem por pressa. Né? Que a pressa leva à perícia, né? Por pressa do supervisor que quer mostrar que ele fez uma parada que era em 30 dias em 10 para ganhar uma medalha, né? Ou por pressa mesmo na própria operação. Aí você vai ver que grande parte desses acidentes eles estão ligados à questão. E a outra, uma outra coisa. Ao longo desse tempo eu pude observar. Vamos retroceder aqui
ao acidente do Clube de Regata Santista. Também fiz o laudo. O senhor foi também que fez o show dos Raimundos. Show dos Raimundos. O que acontece? O que está embutido sempre, quase em todos os casos? A ganância. A ganância é o mal de todos esses acidentes. Que é próprio Então, do sistema capitalista que domina, né? No caso do Regatas... Do Regatas, você vamos ver lá. Houve colocaram mais gente do que... Era um lugar para 1.700 pessoas, tinham 6.000 pessoas. Puxa, O que é que eu tenho aí embutido? A ganância. Né? Era um local que você tinha jovens, 16 anos, né, 18 anos, até bem menores de idade, e puseram lá 5 bares vendendo uma bebida chamada capeta. O que é isso? O nome já diz, né? Capeta. Eu nem conhecia essa bebida. Ficou conhecendo por conta do acidente. É capeta. O que mais que eu tinha? Tinha 4 saídas. Eu fecho 3 por alguns motivos, entre os quais não manter um porteiro lá. O contrato, que era para 60, a segurança tinham 20. Segurança e meio ambiente, as pessoas cortam para economizar, e depois que acontece o acidente, aí é que aquilo é levado em consideração. Mas antes não. A pessoa arrisca. Nunca aconteceu, não vai acontecer. Pessoal... Então, se você observar nessa questão do regata, aí só para citar aqui 3 ou 4 aí, mas uma série de outras que demonstram a ganância do ser humano, né, na busca do lucro exagerado, porque ganhar dinheiro não é pecado, todos nós queremos ganhar dinheiro, mas a ganância é que leva a esse problema. No Regatas, o acidente aí para o nosso telespectador, nós vamos voltar no acidente do Regatas no segundo bloco, mas só para lembrar, o acidente aconteceu em 1997. TV com Debate faz um rápido break e nós já voltamos. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Atenção, criançada! Fiquem ligados nos desenhos, animações, muitas brincadeiras e se divirtam com Manhã da Criança. É todo domingo às 7 horas da manhã, quarta-feira às 7h30 e sexta-feira às 9h30 da manhã. Você vai aprender muitas coisas! Já! Manhã da Criança, aqui na sua TV Com. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você.
Venha viajar no mundo dos documentários, produzidos em diversas partes do país com variados temas. Em pleno século XXI existe muito preconceito, né? O preconceito racial, preconceito sexual, preconceito social. Esse fim de tarde é mesmo que a gente ter nascido de novo. É uma mensagem de paz para o mundo. Tudo bem a gente apanhar um pouco se a gente conseguir andar um pouquinho ao mesmo tempo, assim. Mas faz parte, né? A gente não agrada todo mundo sempre. Domingo, 11 da manhã e com horários alternativos aqui na sua TV Com. TV Com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos aqui o professor de engenharia Hélio Lopes, que também preparou o laudo sobre o acidente no terminal da Lemoa há 2 anos e também participou da elaboração do laudo das causas do acidente envolvendo a morte de jovens e também muitos feridos no show dos Raimundos no Regata Santista em novembro de 97. Essa tragédia completa-se, infelizmente, agora em novembro, 20 anos. Professor Hélio, a gente estava comentando a respeito dessa situação no show dos Raimundos. O que se verificou ali, também no Regatas, foi uma série de problemas que juntos acabaram causando a morte de 8 pessoas e 63 ficaram feridos. Poderia ser uma tragédia maior? Poderia, se não tivesse arrebentado o corrimão da escadaria. Porque, como você bem colocou, vários fatores contribuíram. Exatamente o que aconteceu para dar aquele pânico e que levou a isso. Na saída, o show tinha terminado. Show terminado, as pessoas saindo por uma única porta. porta. As demais estavam fechadas por falta de estrutura no próprio ginásio, porque o ginásio ele não foi feito, ele foi feito para futebol e não para shows. Então, a partir do momento que você faz um show, você coloca aquela cerca para proteger os artistas, o palco. Quando você quando eles colocaram a cerca, já eliminaram 2 portas, 2 saídas. A terceira saída, ela estava bloqueada pelos carros, enfim. Pela saída, aquela escadaria que dá a saída ali à Rua Rei Alberto. Isso. Os fundos do Regata. Uma estava fechada por causa do palco. Estava pelo palco. E tinha uma quantidade de entulho tão grande, que eu acho que tinha reforma de lixo, que não dava para sair. Era uma verdadeira montanha naquele outro lado. O lado de cá, os artistas entraram com as suas viaturas e pararam toda ali. Então não dava também para sair. Sobrou somente uma porta. E nessa porta, na saída, tinha muito, o povo vai entender, muita gambiarra, digamos assim, né? Muitos fios que deveriam estar através de conduíte estavam soltos, de pendurado. Então, quando o pessoal começou a sair, aquele empurra-purra, alguém se grudou para não cair nesse fio. E ao colocar a mão no fio, ele esticou o fio de uma tal maneira que ele seccionou junto uma porta de ferro. E aí passou energia para essa porta, deu choque nas pessoas. Alguém gritou fogo e aí foi uma correria. E começou realmente um princípio de incêndio? Não. Foi só um choque. Faísca. Foi só uma faísca e um choque na grade. As pessoas passaram a sair com mais velocidade, afunilou naquele local e aqueles que foram sobrepostos morreram por asfixia mecânica, porque ficou uma camada de 5 pessoas, mais ou menos, né? Porque lá é uma escadaria. O ginásio era suspenso, depois tinha um patamar, igualou praticamente a saída com esse patamar, onde tem o segundo lance de escada. E aí não morreram mais pessoas, porque
corrimão arrebentou e elas começaram a cair. Foram aí essas que se feriram, essas 60, né? Então, pessoas machucaram os joelhos, enfim, tiveram escoriações, mas os que estavam embaixo morreram por asfixia mecânica. Então, se a gente for fazer aqui uma comparação, se essa escadaria fosse dos dois lados tampada, fosse protegida, digamos assim, morreriam mais pessoas. Porque não teria para onde a gente ter algumas imagens aí do... Lá. Esse é o corrimão que arrebentou. Que está estourado ali. Perfeito. Eles morreram onde está aquele guarda, naquele patamar ali. Igualou, então, a quantidade de pessoas que ficaram ali paradas, presas, imprensadas, enfim, muito grande. Muitas vezes eu até vejo aí pela meio de comunicação de que a tragédia foi porque arrebentou o corrimão. Não, o corrimão acabou salvando muita gente ali, né? Agora, Nobel, quem libera um evento como esse na cidade? É o bombeiro? O clube teria de ter o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. A prefeitura também tem que liberar a instalação pro determinado, porque o professor bem disse aqui, o ginásio ele é feito para uma competição esportiva, ou seja, na pista da utilização. Na pista, por exemplo, só podem os jogadores que estão disputando um jogo ali de futebol de salão, um basquete, um vôlei. Não está preparado para receber uma multidão ali. Sim. Né? A prefeitura, os órgãos de fiscalização também podem ser responsabilizados por uma situação como essa? Via de regra, jornais da época? Via de regra é assim, a prefeitura ela concede autorização para aquele evento, mas antes ela coloca para o executor, a empresa, o clube, o que é necessário. O AVCB, lógico que esse é inerente, vai reunir pessoas, tem que ter saída de emergência, extintor de incêndio, enfim. Mas a maioria dos lugares não tem o AVCB, né? Inclusive equipamentos da prefeitura. Isso que eu ia falar. Está todo irregular, não deveria ter AVCB. Aí é uma falha do Corpo de Bombeiro, certo? Que não havia. No caso de regatas. A prefeitura, ela recebe, ela pede esse AVCB. A partir do momento que der o documento, ela acha que está tudo bem lá. Certo? Porque o AVCB é de responsabilidade do Corpo de Bombeiros. Então, veja, um local em que tinha uma série de fios espalhados, que não tinha uma rota de fuga. Venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Aí já é uma fiscalização, área, né? Aí já não é o bombeiro, aí já da prefeitura. Estou dizendo, o contexto dessa... Havia muitas irregularidades. Então, objetivamente, quem responde por isso? É evidente que a prefeitura concede a licença, vamos chamar de alvará, para que aquele evento seja realizado. Porém, antes de conceder, ela vai estabelecer o que é necessário para que ela aprove, já que ela não cuida do AVCB, é o bombeiro, sei lá, se tiver envolvidos outros órgãos, como a questão do juizado de infância e juventude, para ver a questão de bebida, enfim, é um conjunto de órgãos públicos que interagem naquela liberação. Você vai perguntar, mas isso é observado? Muito raramente. Era a minha próxima pergunta. A partir daquele evento danoso da no Rio Grande do Sul. Da Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Isso. Então, aqui... Se descobriu que lá que precisava ter o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, e Santos descobriu que precisava ter o AVCB a partir da tragédia do Carnaval, lá no Sambódromo, com o carro alegórico da Sangue Jovem. Mas, de certo modo, o Rio Grande do Sul chamou a atenção dos órgãos públicos, das prefeituras, do Corpo de Bombeiro, que mudaram, inclusive, a legislação a respeito da segurança. Tornou-se mais rígida, mais exigente. O que era facilitado antes, de certo modo, para atender a freguesia, hoje ela está um pouco mais séria, né? Então, há uma participação efetiva, eu digo, da prefeitura, expede autorização, baseada em laudos que os outros órgãos, cada qual na sua área de atuação, teriam ou não fornecido. Se o Corpo de Bombeiro, naquela época, não forneceu o AVCB, é evidente que a prefeitura estava desautorizada a expedir o alvará. Permitir. Não, mas ele deve ter, parece que não tinha AVCB. Né? Então a prefeitura não estava autorizada a conceder o alvará. É isso que tem que se colocar.
Se a prefeitura concedeu, ela agiu irresponsavelmente. É o que eu digo. É muito simples o poder público saber cobrar os tributos. Dos outros. Mas o tributo é como se fosse o preço que você paga por algum serviço que o poder público vai prestar diretamente a você. A taxa, por exemplo. Você tem uma taxa de recolhimento de lixo domiciliar. Por que você paga? Porque a prefeitura, por meio do órgão que ela contrata hoje, do terceiro, vai recolher aquele lixo e você paga por ele. Então a taxa não é um tributo como um imposto que você paga que não tem uma finalidade específica. A taxa, que é cobrada na expedição do alvará e outras situações congêneres, ela é recolhida em contraprestação por um serviço que o poder público presta diretamente a você. Ora, o Corpo de Bombeiros, ele cobra para fazer o AVCB. Ele cobra. Então, o interessado vai lá, faz o requerimento, o Corpo de Bombeiros vai dizer, precisa disso, para ter as finalidades, segurança, etc. E você paga, você empreendedor vai pagar para a expedição daquele auto de vistoria. Então, quando você paga, você tem o serviço prestado. Agora, eu repito, volto lá na primeira intervenção que eu fiz. Quando você paga essa taxa para a execução de uma atividade, seja um barzinho, seja um clube, seja uma indústria, seja lá o que for, quando a prefeitura cobra, pressupõe que ela está executando efetivamente um serviço diretamente ao contribuinte. Esse serviço é prestado? Eu digo que não. Não, ele é cobrado, mas não é gente volta no primeiro caso. Daí você vê constantemente, até nos prédios da prefeitura, que eu vi recentemente, denúncia de que a maioria dos prédios que a prefeitura atua não tem AVCB. Então como é que ela pode cobrar? Mas vamos sem ter? Vamos falar de uma situação até pior agora. Veja, que eu diria até preventivamente que nós vamos falar. Por favor. Veja, nós temos aqui, do lado da Santa Casa, um pátio de containers. Aliás, isocontainers. Transbrasa seria? Transbrasa. Transbrasa. Ora, eu vejo, eu não sei até se esse caso a prefeitura, como é que é aquele terreno ali, mas a prefeitura, ela tem poder para embargar isso. Quando você tem uma atividade dessa, do lado de uma Santa Casa, né, e eu vejo, até após o acidente aí da Lemoa, que várias reuniões ocorreram, se falou muito em PASAPEL, plano de emergência, plano de contingência. Plano de auxílio mútuo. Todo mundo plano de ajuda mútua. Falando sobre isso. Mas eu diria que o problema, muitas vezes, começa na Câmara Municipal. Que é o órgão Por quê? que existe para fiscalizar. Porque quando você faz o uso e ocupação do solo, você faz o plano diretor de uma cidade, é lá que passa. Então a coisa começa ali. Eu tenho visto pela cidade de Santos várias transportadoras, container e tudo mais, no meio da área urbana. Instaladas em locais impróprios. O canal 4, por exemplo, está cheio, está entrando ali. Tem uma no canal aqui, famosa ali no canal, que quando os caminhões param, você não consegue, o fluxo ali na Siqueira Campos em direção a Afonso Há o caso, por exemplo, da Transbrasa, que trabalhava ali, ou trabalha ainda com produtos químicos, isocontainer. O que adianta ter um plano de contingência? Eu pergunto, quem que vai, no caso de um vazamento, de um incêndio, ou do caso que ocorreu lá na Local Frio, né, com incêndio, com lançamento de material tóxico na atmosfera, quem que vai tirar de dentro de uma Santa Casa, de uma UTI ou de uma sala de cirurgia, a pessoa que está ali? Qual é o plano de contingência que vai fazer isso? Não existe. Nem foi pensado. Morrerão todos. Agora, isso tem que ser visto de forma preventiva, não é para estar ali. Não adianta colocar e depois ficar fazendo plano de contingência, que isso não vai adiantar absolutamente nada. E é aí que, no início de tudo, num processo preventivo, que as pessoas responsáveis pelo o plano diretor de uma cidade, que está envolvido aí também
o executivo e o legislativo, que deve ter coerência, deve ter pessoas técnicas opinando e não deve se levar de forma política essa questão. Via de regra, deve se agir de forma técnica, né? É uma questão de bom senso isso. Não é nem engenharia, é questão de bom senso. Esse plano diretor, ele normalmente é o executivo que manda um conjunto de leis, de dispositivos definido, né? O que se pode fazer aqui e acolá, dividido por área, cidade, etc. Aqui pode ser bairro, aqui é residência, aqui é clube. Agora, presume-se, ou deveria ser, amplamente discutido pela Câmara Municipal. Com a população, não é? Sobretudo com a população. Os moradores dos audiências públicas. Exato, mas na prática isso não acontece. Porque normalmente o Executivo ele tem uma maioria, um rolo compressor que nós chamamos, dentro do Legislativo. Essas pessoas não estão muito interessadas em contrariar o Poder Executivo, porque também tem suas vantagens lá, cargos, etc, que eu não vou aqui discorrer. Então terminam aprovando em um passe de mágica leis que são sérias, como essa que você falou, que é a ocupação do solo urbano. Como é que se permite que ali no estuário tenhamos, convivendo, conjuntos habitacionais antigos, com depósito de contêiner, que sei lá qual é o produto que está armazenado aqui. E ali, sabe que ali, não, e aí é uma situação pior do que no cais. Eu tenho menos assim, preocupação com o cais, porque no cais você está numa chamada zona primária, onde você tem um setor de segurança, de meio ambiente. Lógico que o hospital, lá fora, as pessoas estão imobilizadas ali. Lá fora não existe, veja, lá fora isso não existe essa preocupação com segurança e meio ambiente. O que ocorre? O cidadão pega uma determinada carga, tira da zona primária, para ali, para no dia seguinte prosseguir viagem. O produto fica do lado da sua casa. Quer dizer, se tiver um vazamento, quem que vai reter isso? Quem que controla isso? Você fala carreta mesmo, né? Vai ter que chamar o bombeiro até chegar lá? Já foi. É diferente de uma zona primária, onde você tem toda uma estrutura para... Pelo menos deveria ter. Isso também chama atenção na questão do plano de zoneamento, do plano diretor, a necessidade... a vida hoje está muito rápida, as coisas evoluem muito rápido. Uma revisão, não sei se a cada 2 anos ou a cada ano, de se remodelar as ações, porque hoje nós temos bairros que foram construídos em volta de terminais. Os terminais estavam lá antes do bairro. Houve o adensamento e vice-versa. Nós temos locais em que os terminais, a circulação de caminhão, quer dizer, esse impacto não é mensurado, né? Essa trepidação dos caminhões, essa circulação de cargas, muitas delas perigosas, né? Você não tem um regramento. Olha, você vai ter aqui nesse local, nessa área que é próximo a uma atividade primária, no caso, por exemplo, aqui vão ser todos os terminais. Hoje esses estão pulverizados ali, Vila Nova, Macuco, o próprio estuário. Então você não tem mais aquela divisão que numa situação de perigo haja até naturalmente um isolamento daquela área até mais fácil, né, professor? Exatamente. Não se tem essa regra hoje clara. Hoje o caminhão circula em qualquer lugar, com qualquer carga. Eventualmente, em alguns lugares, se muito ali a João Pessoa, eles são obrigados a virar. Horários para ser obedecida. Mas uma fiscalização muito incipiente em relação à circulação, um regramento horário de circulação, nós não temos isso aqui em Santos. Então você vê bem que a questão ela é preventiva. Perfeito. Depois não adianta ficar chorando, correndo atrás, tentando consertar, porque é muito mais difícil. Então, preventivamente, não há a mínima possibilidade de eu ter uma transbrasa onde está. Não há a mínima possibilidade de eu ter um pátio de container ou um produto químico entrando para dentro de uma área como, por exemplo, ali no Canal 4. Né? Então, isso daí, depois que você dá licença... Depois da porta arrombada é que eles vão ver. Aí não adianta, aí vai ter que correr atrás... Mas aí o problema já ocorreu. Que aí a gente vai falar em vidas, não é só o dano patrimonial. E em relação a ressarcimento, no caso da tragédia dos Raimundos, por exemplo, Nobel, as famílias entraram na justiça, o clube hoje praticamente está inviabilizado,
quem são os que devem pagar literalmente por isso, essas indenizações? O senhor tem conhecimento, professor? Não, é o clube. Agora, por exemplo, os diretores, eles foram condenados, né? Logicamente, são primários, né? Não foram presos. Condenados, você fala criminalmente, né? Criminalmente. E a indenização, civil, né? a indenização, ela ainda não sei como é que está porque correndo. Quando você é pago. diretor de um clube, você assume a direção de um clube, está lá no estatuto, né? Que a sua atuação junto ao clube não leva os seus bens particulares a responder por aquilo. É diferente de uma empresa com fins lucrativos, etc. No clube é diferente, você responde criminalmente, tudo bem, mas os bens particulares seus não respondem pelos seus atos praticados. Não seriam arrolados, então, para se pagar essa indenização? É o clube. Seria o clube. São separados. O clube, sim, objetivamente é que responde. Agora, se ele está inviabilizado economicamente, as pessoas, lamentavelmente, não terão. Ali, eu não sei, me parece que vão comprar, porque está se construindo, ou até se construindo parte de clube, parte de... um conjunto de como foi o caso do Vasco. O Vasco está remodelado, o Saldanha está assim também. Eu também. acredito que o mesmo deva acontecer. Só que a pessoa que for fazer isso vai ter que assumir, evidentemente, esse custo. Deve ter um passivo. Eu acredito que na época era em torno aí de 8 milhões. Eu acredito que agora não sei. Na época, imagina. Isso com correção, com 1% ao mês. E lembrando que nenhum dinheiro traz de volta a vida das pessoas, né? Claro. Nem o dano causado. Mas é uma forma de se reparar. E também, Nobel, no caso, você que é advogado, as pessoas atentarem para a responsabilidade ao fazer qualquer tipo de evento. A responsabilidade criminal e a responsabilidade civil. O que está mais difundido atualmente, repito, a partir de Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Foi Porto Alegre? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, Rio Grande do Sul, desculpe. É que se começou a haver uma preocupação dos órgãos públicos, tornando mais rígida a legislação local e dos próprios empreendedores, porque sabem que se responsabilizados sejam por eventos danosos como esse, eles responderão, terão um desgaste muito grande, além da questão da responsabilidade penal também. A prefeitura não é solidária nesse caso? Veja bem, aí tem que ver no laudo que estamos discutindo aqui, se houve uma negligência do poder público, ele é solidário também, se houve como causa concorrente daquele dano. Evidentemente, se não houve essa corresponsabilidade, parece-me que é Saldanha, né? Regatas. Parece que no Regatas a prefeitura foi negligente porque não exigiu um requisito essencial à segurança das pessoas. Não sei se as pessoas vitimadas, os parentes dos falecidos, chamaram como ré o Ministério Público. O Ministério Público. Mas, sobretudo, as pessoas são diretamente interessadas numa indenização, porque o criminal é o Ministério Público, é evidente. A prefeitura, em tese, não haveria responsabilidade penal, mas patrimonial, sim. Agora, quem é a prefeitura? Somos nós. O agente público comete as atrocidades e as pessoas que nós pagamos, e ele sai bonito, sai ileso. Que coisa interessante. E aí, né? quem teria que fiscalizar seria a Câmara? A Câmara não fiscaliza. O Executivo. A Câmara fiscaliza a execução do Executivo, mas eu pergunto, em alguma oportunidade, o Executivo, por exemplo, aqui no caso da Ultracargo, Ultracargo? Isso. Eu vi uma selfie escandalosa famosa do prefeito de Santos, ao lado, parece-me que também deputado Beto Mansur, ambos fazendo uma selfie como se comemorando uma tragédia daquela natureza. Ao fundo, o tanque pegando fogo. Pegando fogo. Eu achei tão indelicado. Inoportuno. Eu tive a oportunidade de passar por vários locais, inclusive de trabalhar como secretário na prefeitura de Guarujá. Eu te garanto o seguinte: coitado do fiscal que naquele momento chegasse lá e falava, olha, eu não vou autorizar porque tem 5.000 pessoas e fosse 1.700. O que aconteceria com ele? Né? Certo? Eu te digo isso, eu falo com bastante tranquilidade, porque quando eu era secretário em Guarujá, teve um show lá no ginásio Guaibê e eu acho que vinha a Ivete Sangalo, uma coisa assim, e estava na parte da tarde o show era à noite.
Eu pessoalmente fui fazer uma fiscalização no local. Eu interditei o show. Eu arranjei uma dor de cabeça. Um encrenco homérico. Eu, secretário, veja. Imagina. Secretário com o secretário de governo, enfim. Mas eu mantive firme. Fiz mudar toda a rota de fuga, e a segurança todinha daquele local. Porque não tinha rota de fuga. A rota de fuga era através das catracas. Eu falei, de maneira nenhuma isso pode ocorrer. Fez fazer, porque eles puseram encheiro de bares ali para vender sanduíche, aquelas coisas. E não tinha lugar para rota de fuga. Fiz mudar, em menos de 2, 3 horas, tiveram que mudar aquilo lá. Tiveram que desmontar e fazer, senão não ia ter show. Mas eu bati firme. Sabe? Agora, sabe o que acontece? Quando você quer fazer as coisas corretas nesse país, tá querendo pelo em ovo, certo? Mas talvez eu tenha até evitado uma tragédia. Melhor pecar pelo exagero do que pela omissão. Não é nem exagero, ele fez o que ele devia fazer. Mas na avaliação de alguns ele atuou na prevenção, que é mais útil do que esperar um corretivo depois. Cumpri o meu dever de ofício. Lógico. Não esperei fiscal ir lá, porque se eu fosse esperar não iria. Ele talvez até despreparado ou com medo, porque ele fica até temeroso. Essa é outra pressão política. Eu fui pessoalmente, e era segurança, meio ambiente, por exemplo, toda a comissão, passa a comissão de eventos, né? Então fazia parte da comissão de eventos, fui lá fiscalizar pessoalmente. E cheguei lá e interditei. Adequações feitas, show da Ivete Sangalo, maravilha, não aconteceu nada com ninguém. Exatamente. Infelizmente, senhores, nosso tempo acabou. Professor Hélio Lopes, muito obrigado pela presença. Nobel Soares, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, telespectador. TV com Debate fica por aqui, nós voltamos na próxima edição.